resultado desse primeiro turno das eleições argentinas surpreendeu o governo brasileiro. E auxiliares do presidente Lula começam a acreditar no favoritismo de Sérgio Massa no segundo turno. Essa apuração é da nossa analista Basília Rodrigues, que chega agora ao vivo no Novo Dia. Oi, Basília, ótimo dia para você. Traz mais detalhes do que você ouviu ali dos interlocutores, né, no entorno de Lula sobre esse assunto, sobre as eleições na Argentina. Como é natural, houve uma forma de abrasileirar essas eleições argentinas, né? A gente vê que o desembarque de uma comitiva bolsonarista na Argentina demonstra muito isso, né? Tentaram abrasileirar, ou estão vendo mesmo, uma forma de abrasileirar essas eleições argentinas. Agora há pouco eu falei com o ministro das Relações Institucionais do Palácio do Planalto, o Alexandre Padilha. Ele comentou assim, que será um segundo turno disputadíssimo, como tem sido em todo o mundo, essa disputa de esquerda, direita, e que Sérgio Massa, o candidato, ministro da Economia, candidato governista e peronista, sai na frente na avaliação do ministro Palaciano, um dos principais consultores aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma eleição vista aí sob a ótica do Palácio do Planalto e também sob a ótica do bolsonarismo aqui no Brasil. Ainda do lado do governo, ainda do lado do PT, destaco também, Tainá, uma declaração feita em rede social pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu. Ele disse: Lula foi essencial, fazendo aí uma ligação direta entre Massa e Lula na definição do resultado do primeiro turno das eleições argentinas. Massa ultrapassou Milei, candidato que é a cara do bolsonarismo, e despencou no resultado. Aí fica o jogo das narrativas que o brasileiro conheceu bem, né? Tanto nas eleições de 2018 quanto de maneira mais intensa nas eleições de 2022. Do lado do bolsonarismo, ficou muito conhecida uma entrevista que o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deu nesse fim de semana na Argentina, em que ele chegou a ser interrompido pelos âncoras de um canal de TV quando sai em defesa da flexibilização das armas no país vizinho. Mas nas redes sociais, Bolsonaro publicou: foi constituído um movimento espontâneo, se referindo a Milei, que é o candidato ultraliberal, o candidato que, nas palavras dele, mais se assemelha com o seu pai, Jair Bolsonaro. Foi constituído um movimento espontâneo, do tipo que não paga manifestantes para irem às ruas. Milei entra no segundo turno como favorito. Quem também se manifestou foi o ex-chanceler brasileiro, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, outro que passou o fim de semana em terras argentinas, tentando puxar voto e público para o candidato Milei, que acabou ficando em segundo lugar nessa disputa de primeiro turno. Ele publicou: Javier Milei relata mais de 5 mil denúncias de fraudes nas eleições e a multidão grita por liberdade. Há vários pontos aí de consenso, há vários pontos de semelhança entre estes candidatos que se identificam com a chamada ultradireita, com as pautas mais liberais, como, por exemplo, lançar dúvidas sobre o processo eleitoral. No caso, Milei apontando uma suposta fraude no processo eleitoral argentino. São 3 semanas aí pela frente, até o segundo turno das eleições, em que os argentinos vão decidir vão definir os próximos 4 anos do país. São 3 semanas para definir o que será da Argentina nos próximos 4 anos. A gente tem, então, como é próprio de uma eleição de segundo turno, uma disputa polarizada, porque agora só há mesmo 2 candidatos. O candidato mais ao lado do governo, o Massa, e o candidato tido como antissistema, o Javier Milei, e toda uma disputa em torno dos votos da Buris, que ficou em terceiro turno. Algumas lições ou ensinamentos ou dicas que as eleições brasileiras podem deixar para as eleições argentinas. Os opostos podem se atrair se for para vencer uma eleição. Então, há quem aposte numa união do peronismo com a direita tradicional da Buris, justamente para conseguir
conquistar estes eleitores que não iriam em Javier Milei, mas iriam em Massa. Um outro ponto também que chama a atenção aqui da gente no Brasil e que pode servir de espelho para os argentinos. Um candidato do tipo folclórico, com um discurso apaixonante, que levanta torcidas, contagia um número expressivo de eleitores. Não é garantia de vitória, mas faz muito barulho a ponto de internacionalizar as eleições argentinas. É claro, a gente aqui na América do Sul está de olho na disputa na Argentina, outros países também. Eu só queria encerrar essa nossa conversa, Tainá, chamando atenção para o que publicou nesta noite o Andrei Roman, ele que é CEO do Atlas Intel, que foi o único instituto de pesquisa a acertar, então, essa vantagem do Massa sobre o Javier Milei. A nossa âncora, a Raquel Landim, conversou com o Andrei Roman e ele disse para ela que hoje o favorito não é Milei. O favorito para ganhar as eleições na Argentina, de acordo com esta informação, ou melhor, desculpa, de acordo com a informação do Andrei Roman, a tendência é sim que Milei vença a eleição, mas é preciso ter muita cautela. Ele depois publicou em suas redes sociais. É a tendência hoje. 2 meses atrás a tendência era Buris e 1 ano atrás a tendência era Larreta, se referindo ao prefeito de Buenos Aires. Então, tem a foto e tem o filme, né? No momento, na avaliação aí das pesquisas, quem acertou a vantagem de Massa sobre Milei hoje está mais para Milei, mas ele acha que em 3 semanas muita coisa pode acontecer. Tá aí, Basília Rodrigues trazendo para a gente, em especial, também uma boa temperatura, né, de como o governo brasileiro e oposição têm avaliado esse resultado do primeiro turno das eleições argentinas. Obrigada, Basília Rodrigues, pelas informações e ainda